Bom dia, vamos continuar aqui na nossa sessão do dia 21 de outubro, turno da manhã, iniciado às 9 horas. Dando sequência à pauta de julgamentos, nosso próximo processo é o item 123 da pauta, relatoria do conselheiro João Paulo, que ele já antecipou que o resultado dele servirá para o 124 e para qual mais? Bom, vamos lá. Vai valer para o 124. Um segundo. Vou confirmar aqui para não errar nenhum número. 314. 300, sim. Os que vão ser vistos no turno de amanhã. Certo. 314 apenas. Okay. E também, presidente, o de número teve, só confirmando aqui, eu acho que é 87. É 87. Então, 87, 124 e 314 para todos seguirem da melhor maneira possível, inclusive aqueles que nos assistem. Tudo bem, então, passo a palavra. Pode fazer a leitura do relatório e já na sequência continuar com o voto. Se você achar que é desnecessário o relatório, ou quiser resumir o processo também, como você achar melhor. Perfeito. Eu só deixei de colocar o 123, então, perdão. 123, 124, 87 e 314. Jornal de Piracicaba, Editora Limitada. Bom, nobres conselheiros, já permitido aqui o resumo do relatório, trata de multa isolada por compensação feito antes do trânsito em julgado, onde as instâncias de origem entendem que não há aplicabilidade do artigo 170 do CTN às ações judiciais interpostas antes da vigência da Lei Complementar 104 de 2001. Aí o artigo 62, parágrafo 2º do RICARF. Então, nesse aspecto, a discussão versa sobre a multa qualificada de 150% pela contribuinte ter se valido de compensação com decisão judicial ainda sem o trânsito julgado. É o relatório, presidente. Pode seguir, João. Ok. Bom, aqui eu estou aplicando na análise do mérito a decisão do STJ, que já se posicionou sobre a matéria em sentido contrário ao entendimento do acórdão recorrido, de forma que, quanto à realização da compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional com débitos tributários vencidos, ambos da mesma espécie, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, o tribunal, nessa sistemática de recurso repetitivo, julgou o RE 116.4452 de Minas Gerais, assentando a tese de que o disposto na Lei Complementar 104 de 2001 somente se aplica às ações judiciais interpostas após a sua vigência. E aqui nós estamos falando nos processos, presidente, de ação do contribuinte de 1999, logo anterior à Lei Complementar 104 de 2001, razão pela qual eu estou votando por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado de decisão judicial nos termos deste REP, bem como para anular, né, essa multa isolada lavrada tão somente, fique claro, tão somente por essa razão. É como voto. Obrigado, João. Só um segundo, tá? Estou só dando uma olhadinha aqui rapidinho no processo.
No caso, João, não teve análise de mérito, então, né? A unidade de origem simplesmente entendeu que a decisão judicial não estava transitada em julgado e não é multa? Não homologou a compensação e aplicou a multa. Essa decisão já transitou em julgado? Então, deixa eu só confirmar. Eu estou olhando aqui também. O processo ele é só da multa pela compensação indevida? É só da multa, presidente. É só da multa. Estamos falando aqui só multa, tá? Tá. Você viu o que aconteceu com o processo de compensação, de ressarcimento? Não. Quanto ao ressarcimento, não. A gente não consegue ver, né, presidente? Quem é contribuinte só consegue ver o processo que está com a gente não consegue fazer pesquisa em outros processos. No caso, teve ação judicial no processo do crédito, é isso? É isso, Carlos. Teve ação de 1999. E aí deferiu. Tá? E veja, como o objeto aqui é tão somente a multa, eu também não entendi relevante, porque a análise que eu fiz foi estritamente que a ação judicial que versava permitindo a compensação sem trânsito em julgado foi feita em 99. Então, nós estamos fazendo uma análise objetiva. Houve ação anterior a 2001 e o fisco entendeu pela aplicação da multa pelo mero fato objetivo de ter feito uma compensação antes do trânsito em julgado, né? Então, independentemente, nós estamos falando aqui do crédito em si, porque aí serão outros processos, vamos analisar isso. Mas do ponto de vista de aplicar uma multa qualificada de 150%, tão somente sob a alegação de que isso foi feito com base em uma decisão antes do trânsito em julgado, é diferente. É multa isolada ou multa qualificada? Qualificada, 150%. Eu acho que essa é aquela multa isolada de compensação não julgada, não é isso? Que a depender... Não declarada. Tem algumas que já foram até... Tem algumas que nem vale mais, foram revogadas, né? Foram revogadas, isso mesmo. E teve... Eu quero ver só a multa foi multa isolada percentual de 150, foi aquela multa do artigo 18, né? Uhum. Que ela, inclusive, agora, ela também não valeria porque ela só é aplicada agora no caso de aqueles artigos da Lei 4.502, né? Só no caso de fraude, sonegação de fraude ou conluio. Tem que ter dolo. Desculpa, Ronaldo. Tem que ter dolo. Tem que ter o dolo, tem que ter a presença do dolo. Isso. Então, ela também, por esse motivo, ela também cairia, né? Opa, estava sem som. De qualquer forma, o resultado que chegamos será o mesmo. Sim, sim. Desculpa, só silenciar aqui meu celular. Silenciado. Ok. Alguém diverge? Qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Esse resultado ele irá se estender para o processo de número 124, processo que foi julgado ontem, que não foi julgado ontem, processo número 87, e o 314, que serão devidamente nas suas sessões, né, será proclamado novamente o resultado, para não haver dúvidas. Pois não, João. E o 123, se você me permitir, esses processos terão, então, aplicação para, na ordem, 87, 123, 124 e 314, presidente. Obrigado, João. Bom, próximo item da pauta. Unisys Brasil, item 125 da pauta, tem junto 126, 125, 126. E tem mais processos, você já tinha me antecipado, que o resultado desse julgamento poderá se estender a outros processos. Quais são, João? Você tem eles aí? Então, presidente, além desses dois que estão pautados, 125 e 126, também se aplicará para os processos de número pautados na ordem 88 e 89. Ok. Pode fazer a leitura, então, do voto, conselheiro. Passo para você a palavra. Muito obrigado, presidente. Em homenagem à celeridade processual, economia processual, nós estamos aqui em todos os processos resguardado períodos específicos, todos aqui se referentes a pedidos de compensação, PEDECOMP, onde as unidades de origem julgaram, entenderam não fazer jus ao pedido de compensação, estamos falando aqui de PIS e COFINS, uma vez que a recorrente ou a contribuinte não havia demonstrado o seu direito. Né? Então, nós estamos discutindo aqui o ônus probandi, presidente. Então, todos os processos têm esse escopo. Posso avançar para o voto? Sim, por favor. Bom, dito isso, em todos os processos, já é conhecimento de todos, a turma faz um cotejo aí, permitindo que haja a demonstração de provas devidamente especificadas, mesmo em sede de recurso voluntário. Então, nós afastamos aqui a ideia de aprovação do direito, ou a comprovação do direito, deixar de existir com a manifestação de conformidade ou impugnação. E nos casos concretos referentes aos processos, a recorrente, ela junta apenas em sede de voluntário uma série de documentos contábeis, entre eles o resumo de apuração PIS/COFINS, memória de cálculo das receitas financeiras, da COM, livro-razão, balancete, planilha de variação cambial, no intuito de demonstrar o erro e o seu direito creditório que fora feito à época, e naturalmente junta também as DCTFs retificadoras feitas à época. Então, presidente, a minha proposta aqui em todos, diferentemente de alguns dos quais nós já até julgamos nessa sessão e nessa reunião, é de que não são apenas documentos jogados de uma forma aleatória, mas todos os documentos aqui acostados podem, sim,
fazer com que haja a verificação de existir ou não o direito creditório pleiteado pela contribuinte. Razão pela qual estou propondo aqui a conversão em diligência destes processos para que haja a apuração efetiva, levando em consideração os documentos juntados a este voluntário. E caso alguém queira, posso também aqui fazer trazer as informações já no PDF, onde estão juntados esses documentos. Eu faço no voto, mas também enquanto o senhor presidente verifica se alguém quer falar, eu já faço essa busca e já teria as respostas. Estou olhando agora para essas também, o conselheiro Oswaldo pediu para falar, passa a palavra. Só te dar uma dúvida, eu não entendi direito, o erro, ele diz que tem erro na apuração, certo? Que erro na apuração? Aqui, conselheiro Oswaldo, em todos os processos, a contribuinte alega o seguinte, que eu vou só destacar no voto, só um segundo. O que acontece? Ela fez o pagamento a maior do que o devido, em todos os processos, estou só confirmando, se aplica para todos, que de fato aplica. Ela diz o seguinte, que configurado o pagamento a maior, por exemplo, aqui no processo final 83, as competências, estamos falando do mês de competência agosto de 2004, com débito do mesmo tributo em relação ao período de apuração novembro de 2004. Então, estamos fazendo aqui competência agosto e novembro. E que o pagamento a maior do que o devido da aludida contribuição possibilitava, pela Instrução Normativa 460 de 2004, promover a compensação de débitos próprios com valor pago a maior anteriormente, mediante a apresentação da correspondente DECOMP, o qual foi autuada no número tal, conforme se verifica em todo o processo administrativo. Então, assim, a recorrente, ela, no cálculo dela, ela tem um valor a maior, e ela demonstra o porquê disso, não houve a consideração porque, de fato, ela só tomou conhecimento disso já com a decisão da DRJ, tá? Até aí eu entendi, mas eu estranhei, se é um simples erro de cálculo, tá bom, aí ele vai, só isso aqui ele já é o suficiente para fechar, para a fiscalização fechar o que está errado, né, só esse documento é o suficiente, mas assim, porque ele junta planilha de variação cambial e memória de cálculo das receitas financeiras. Então, o que parece que os documentos estão dizendo é que ele quer excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas financeiras. Perfeito. E aí nós temos a outra jurisprudência que, nós temos uma jurisprudência bem dividida, inclusive na turma, que vai dizer, bom, e a declaração do Supremo excluiu as receitas financeiras de todo mundo. Que tipo de receita financeira que nós estamos falando? Eu acho que talvez aí, se nós estivermos falando de receita financeira realmente, e eu não me parece que pela documentação, e eu confirmo com o conselheiro João que é mesmo receita financeira, valeria a pena a diligência também explodir essas receitas financeiras, porque tem muita discussão na turma. O que, por exemplo, nós temos um posicionamento seguido por alguns que receitas financeiras são aquelas receitas que não são operacionais, que é aquela confusão que confusão não, né? Aquela fundamentação que
o ministro Carlos Veloso fez no acórdão dele do Supremo. Aí nós temos aquela outra que é voltada especialmente para o que disse o ministro Marco Aurélio, que diz, olha, base de cálculo de PIS e COFINS antes da alteração é só mercadoria e serviço. Então não entra nenhuma receita financeira, independentemente do ramo de atividade. Então, para a gente evitar que desça, depois a gente vai analisar a receita financeira e volte, seria interessante explodir para a gente poder analisar. Até porque eu não sei se ele tem uma decisão judicial, me parece que não tem, mas ele tem uma decisão judicial que é certo ou que não é certo. Por exemplo, e eu digo isso principalmente no caso nós vou rememorar um caso que era de sua relatoria, Arcos Dourados, e que eu fiz uma declaração de voto e o Lázaro fez o voto vencedor. E ali demonstrou bem no meio a divisão da turma. Porque, de um lado, nós concedemos foi afastado para locações, porque nos termos do seu voto, que eu também acompanhei, locação não é venda de mercadoria nem prestação de serviços, e do outro lado foi negado o provimento do recurso do contribuinte para franquias, porque franquia, como defendeu muito bem, eu discordo, mas está muito bem defendido de todo modo, como defendeu o conselheiro Lázaro, dizendo que era parte da receita operacional do McDonald's. Se você está discutindo receita financeira, precisa ter mais coisa nessa diligência, só isso. Eu já olhei aqui o recurso voluntário e realmente se refere, tem inclusive uma tabelinha assim, DCTF antes da exclusão das receitas financeiras e após a exclusão das receitas financeiras. É especificamente essa a matéria. E aí a gente está discutindo aí uma diferença de base de cálculo de mais ou menos 1 milhão e alguma coisa, quase 2 milhões, que gera essa diferença naturalmente aí em relação à base de cálculo e, consequentemente, o recolhimento dos tributos aqui em questão. Então, eu concordo e posso incluir, se todos estão assim de acordo, para que a diligência não seja inócua, ou, melhor, não inócua, mas volte ainda com algum tipo de dúvida, que a gente faça essas especificações, sim, dentro da unidade preparadora e contribuinte, para que tenha especificadamente isso, para que não reste dúvidas nesse sentido. Usando a expressão aqui do conselheiro Oswaldo, que sempre abrilhanta nas suas complementações, explodir as receitas financeiras, né, no caso concreto, ou seja, né, dar um zoom aqui de maior especificação. Eu olhei aqui o recurso, ele não diz exatamente de qual a origem dessas receitas. Ele apenas apresenta na tabela valores. Ele não diz de onde foi extraído, de qual conta, então não dá para a gente saber. Aí tem que ver, então vai mexer na redação da sua resolução, né, João, para adequar aqui, presidente, para a resolução e mexo pedindo que haja especificação aí nesse aspecto. Já estou aqui tomando nota em todos os votos para assim deixar. A gente então pode até ver, depois conversar até sobre a redação melhor. A gente pode até conversar junto. Eu vou registrar o voto, então. Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Alguém diverge da proposta de diligência? Qual que é o objeto social da empresa, João? A Unisys. Eu acho que é de tecnologia informática, TI, eu acho. Eu só quero aqui colocar todas as atividades, tá, Leonardo? Sabe o que me parece que ele está discutindo? Receita de variação cambial. Me parece que é isso que ele está discutindo. Mas a gente vai descobrir quando voltar. Mas ele colocou isso apenas como um tópico, não, Oswaldo? Você está na tabelinha dele? Eu tô aqui usando, como é que se diz mesmo? Como é que se fala usando a experiência, como é que se fala quando o juiz não tem prova nos autos, mas ele quer decidir por que está na cabeça dele? Máximas de experiência. Máximas de experiência. Pronto, estou usando as máximas de experiência. Aqui é tecnologias, serviços remotos e outros. Conselheiro Leonardo,
Ouviu? Ok? Perfeito. Obrigado, João. Olha, na verdade, vou te falar uma coisa. A gente poderia tentar votar agora sem fazer a diligência. Porque ele botou na tabela justamente o valor de 1.321.000, que é o valor da diferença, que vai dar na diferença do pagamento indevido que ele considera. Ele bota a conta contábil respectiva e o centro de custo. A gente... Não sei o que, é que vocês acham de vocês, a proposta de vocês de fazer uma vista de mesa para o conselheiro João, de repente, identificar esse centro de... Que a conta contábil é a mesma, é a 63.530. A não ser a última, que é a 63.910, e uma variação cambial. Mas tem um centro de custo. Se a gente puder identificar esse centro de custo, a gente já diz aqui, não, isso aqui é, isso aqui não é, que é o que vai voltar da diligência, né? Então, mas a gente vai poder... Ele tem uma razão lá na 150, que ele chama de contas a pagar e bota um crédito negativo. Ele 150 de processo. 150, né? E conselheiro Leonardo, eu estou vendo aqui que isso estava na Constituição, e a última alteração do objeto atualizado de acordo com o CNPJ, que o contribuinte junta às folhas 94, tem a seguinte alteração, tá? Além de serviços especializados, tira serviços especializados, e tem agora aqui como principal comércio varejista, especialização de equipamentos e suprimentos de informática. Tá? E um código secundário, agora sim, tirou o KNAI de serviço e modificou para este: manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificado anteriormente. Então, o código dessa sociedade empresária, atualizados são esses dois, principal e secundário, tá? Mas o tema é bem cascudo, hein, presidente? Eu acho que eu vou pedir vista nesse processo, porque o tema é bem cascudo. Oswaldo, se você pedir vista, vai ser... Eu acho que eu vou pedir, porque receita de variação cambial, cara... Eu sei que tem o repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, salvo engano, que tratou disso, nas receitas de variações positivas, mas agora já eu vou pedir vista, presidente, de todos esses. Tá, eu vou olhar também, porque a gente procurando aqui, achando essas contas, esses centros de custo. Aí, João, veja bem, a gente já consegue, inclusive, ter uma decisão líquida, porque ele diz o valor de cada centro de custo, a gente vai dizer o que a gente exclui, o que não exclui, vai ter uma decisão líquida. Fica facilzinho. Ok, assim? Então, vamos registrar aqui. Itens 125, 126 e o já antecipado pelo conselheiro 88 e 89, vista para o conselheiro Oswaldo. Vou até anotar aqui já. Presidente? Pois não, Luiz? Só para contribuir, o recurso RE 627.815-PR, ministra Rosa Weber. Não incidência, piscofine sobre variação cambial positiva. Pronto. Matou. 627.815-PR. Matou. É repetitivo, Felipe? Você aproveita e olha a data para mim, por favor, também. Peraí. Deixa eu abrir aqui que
não está citando aqui. Não, qualquer coisa a gente olha depois. Fica 23 de maio de 2013. Ministra Rosa Weber. Tá. Eu acho que é repetitivo, sim. Ok. Bom, Leonardo, vamos encerrar a gravação. Pedir a Patrícia também para encerrar a gravação. Já são 14h12. A gente vai iniciar a sessão da tarde. Patrícia, você pode encerrar a gravação, por favor? Ok, presidente, gravação encerrada.